Olá, gente boa! Bem-vindos e bem-vindas a mais este Conexões Ribeirão. Aquele nosso encontro aqui, né? Pelas redes sociais, pelo nosso blog, pelo YouTube, sempre trazendo um assunto aí que está na ordem do dia, sempre trazendo um convidado legal que vai conversar com a gente, vai dialogar com a gente em torno de uma temática muito interessante. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós temos aqui a grata satisfação de estar recebendo aqui no Conexões o nosso queridíssimo professor Leonardo Sacramento. Fala, Léo! Fala, Lázaro, obrigado pelo convite. Vamos bater um papo aqui hoje. Legal, olha, Léo, você tem produzido aí, né, algumas questões, tem levantado algumas questões e tem produzido aí algumas teorias, alguns livros sendo editados, né? Sim. A gente talvez vai querer falar mais sobre isso hoje com você, né? Mas antes disso, né, você já teve aqui Conexões umas 2 vezes, né? Acho que é a terceira vez que você está aqui com a gente conversando. Aqui Acho que é a terceira vez, mas é o 4º programa. Porque teve um dia que a gente gravou 2 de uma vez? vez, Pode ser. Dose dupla foi um dia aí, né? Mas aí, para quem não assistiu das outras vezes e para quem chegou depois, quem é Leonardo Sacramento? Bom, eu sou pai do Hugo, né? Acho que é minha principal qualidade hoje. Papai. Papai. E sou professor da rede municipal de Ribeirão Preto há mais de 10 anos. Confesso aqui que não faço as contas, né? Sou pedagogo do Instituto Federal, sou graduado em pedagogia, terminei meu doutorado também em educação, né? Fundamentos da Educação em 2015, isso eu me lembro. E desde então eu venho me debruçando em realizar pesquisas, né? Sobre movimentos conservadores no Brasil, sobretudo a partir de 2016, 2017, e nesse processo, né, nessa atuada, acabei publicando alguns artigos e finalmente, acho que é a realização de uma pesquisa, 2 livros, né, um dividido em 2 volumes, chamado O Nascimento da Nação, Como o Liberalismo Produziu o Proto-Fascismo Brasileiro, pela editora do Instituto. É um livro gratuito, e-book, está no catálogo da editora a editora IFSP. E outro, recentemente, chamado Discurso sobre o Branco, Notas sobre o Racismo e Apocalipse do Liberalismo, pela editora Alameda de São Paulo. Ô, Léo, mas eu queria falar um pouco antes do seu primeiro livro, né, quando você estuda o conservadorismo, a formação do conservadorismo no Brasil, e você destaca muito bem essa questão aí da paulistanidade, né? Essa Exato. Questão aí de uma construção de uma supremacia paulista dentro da nação, né? Fala rapidamente pra gente aí, assim, qual foi a sua hipótese, por onde que você entrou para discutir a respeito disso? Eu, quando comecei a pesquisar movimentos conservadores, obviamente você vai pesquisar a classe dominante, né? Porque quem tem interesse em conservar uma sociedade tal qual ela é, quem tem controle e lucro, ganha, né, com esse tipo de sociedade. E aí, num determinado momento da pesquisa, ficou muito claro que final do século XIX, começo do século XX, passou-se a ter uma grande hegemonia da classe dominante paulista. E essa hegemonia da classe dominante paulista foi acompanhada pelo ciclo do café e pela compra de escravizados na década de 1870 e 1880. No começo do século XX foi também acompanhada pela construção de um discurso sobre a superioridade paulista, né, que eu chamei de paulistanidade, mas que tem muitos autores que se debruçam sobre isso, e essa construção da supremacia paulista se passava pela construção de um Estado puro racialmente, do ponto de vista da branquitude, por isso da imigração europeia e da proibição de imigração que na lei chamava indígenas africanos e asiáticos, né? Portanto, negros e amarelos, com exceção aos japoneses, né? E também por um discurso fortemente xenófobo e racialmente negativo sobre o que eles chamavam o norte da época, e basicamente era o Nordeste, né? De que o Nordeste era um local de pessoas racialmente, intelectualmente inferiores ante a superioridade paulista, que apontava para um embranquecimento populacional.
Nada muito diferente do que o Zema andou falando há pouco tempo aí, né? Não, nada muito diferente do que o Zema, do que o Bolsonaro. e às vezes pessoas nem fora desse campo da extrema-direita também, né? No campo da direita, até eventualmente você encontra alguma coisa no campo do centro, da centro-esquerda também, falando algo sobre isso. Essa questão, por exemplo, aí das suas pesquisas sobre paulistanidade, eu me lembro, né, porque eu até fiz um curso com você, né, Sim. lá no Instituto, pelo Instituto, não foi? Sim, sim. E eu lembro que você deu um destaque todo especial, por exemplo, à Universidade de São Paulo, né? Que papel teve a USP dentro desse contexto aí, Léo? A USP ela teve um papel muito significativo, porque no começo da década do século XX, não havia universidades no Brasil. E a construção da superioridade paulista se dá pela ideia de uma reprodução da sociedade e do ideário europeu e uma introjeção e uma aplicação quase assim, sem nenhuma nuance, né, sobre o Estado de São Paulo e a própria construção das instituições. E depois da revolta de 32, né, chamada aqui no Estado de São Paulo de Revolução, Revolução constitucionalista, né? E foi uma espécie de tentativa de recomposição ali dos interesses da elite cafeicultora e das elites paulistanas, né? Depois da Revolução de 30. Mas o fato é que perde 32, né? Mas em contrapartida o São Paulo consegue, a elite paulista consegue nomear o interventor, né? O Armando Salles Oliveira, que era cunhado do Júlio de Mesquita Filho, né, dono do Estadão, e esse grupo, né, que era um grupo que se congregava num movimento político chamado Comunhão Paulista, tinha um projeto de uma construção de uma universidade paulista, que seria uma universidade brasileira. Em que sentido? Em que essa universidade irradiaria a paulistanidade para as outras elites paulistas e que seria a grande formadora de quadro, né, da República Brasileira a partir dos interesses da elite paulista. O que você vai analisar, por exemplo, os ministérios ao longo dos anos, independente do governo, se é direita, esquerda, ditadura civil-militar, você vai ver uma grande composição de ministros, por exemplo, vindos da Universidade de São Paulo, né, a USP, mas também a USP também se transformou numa grande produtora de políticas públicas, de construção de políticas públicas, né? E também ela foi uma grande formadora dos outros professores das outras universidades públicas, né? Então ela foi uma escola que era essa a ideia, né? A USP vai formar intelectualmente e vai moldar intelectualmente todas as outras elites regionais de acordo com os interesses e a ideologia da tal da paulistanidade, né? Legal. E nessa toada você acabou chegando até o discurso sobre o branco. Isso. Não é isso? E o que você, na verdade, coloca nessa sua última obra como de fundamental importância, assim, que seja o cerne da sua pesquisa? O cerne, essa obra, assim, ela de certa forma, ela é uma espécie de apêndice desse livro que nós estávamos discutindo até agora, né? Porque esses livros em 2 volumes, né? O Nascimento da Nação, é uma sistematização da pesquisa e do curso que você participou. Sim. Esse livro, ele tem um objeto muito específico, que é a forma pela qual o grande capital se apropria das pautas dos movimentos sociais, sobretudo do movimento negro. O que eu quero dizer com isso? Que o grande capital, ele tem uma certa dubiedade, né? Ele apoiou todas as políticas regressivas, por exemplo, do governo Bolsonaro, ou no governo Temer, como a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, apoia a reforma administrativa, a aprovação da terceirização, que é coarmando o trabalho análogo à escravidão, né? Mas, ao mesmo tempo, esse grande capital consegue construir um discurso supostamente progressista que tem a capacidade de se mostrar como um discurso representativo a esses movimentos sociais, sobretudo ao movimento negro, né? E o livro ele se propõe a discutir esse grande paradoxo. Por quê? Porque há bancos, por exemplo, ou grandes empresas que inserem
pela perspectiva da representatividade da estética, pessoas negras, como mídia, banco, indústrias, né? Mas, ao mesmo tempo, esses grandes complexos industriais financeiros são responsáveis por algumas políticas mais regressivas que impactaram muito mais a população negra, sobretudo trabalhadoras negras. Então, a título de exemplo, trabalhadores negros têm uma expectativa menor de vida, né, em função da desigualdade econômica, e, portanto, tem menos chances de conseguir uma aposentadoria, até mesmo pelo avanço do trabalho informal, hoje a partir da reforma trabalhista. Mas esses mesmos grupos que apoiam esse tipo de política inserem, né, pessoas, né, negros e negras, nas suas propagandas, etc., e apresentam todo um discurso com determinados termos, né, que acabam transmitindo a ideia de uma ascensão ou de uma inserção de pautas a partir, logicamente, dos interesses dos próprios complexos industriais financeiros. Ou seja, eles apresentam, mas o cerne da questão, que é a reprodução da desigualdade entre os trabalhadores, racialmente falando, isso não é colocado como uma crítica, né, por esses grupos, por esses grandes complexos industriais financeiros. Entendi. Ô, Léo, agora até vendo um pouco ainda essa questão aí da construção do racismo, a construção histórica do racismo entre nós aqui, né? Claro que há uma relação direta entre escravidão, né, sim. e o racismo estrutural até que nós temos hoje, né? Mas não há uma relação tão mecânica como muita gente faz, né? Por exemplo, as teorias raciais, essa questão da superioridade, por exemplo, da raça branca sobre a raça negra. Isso foi construído até intelectualmente também, teoricamente também, até mais recentemente, parece. Século XIX para cá. Fala um pouquinho a respeito disso. Lógico, né? A explicação da escravidão sobre o continente africano se passava por uma construção filosófico-religiosa com dada utilidade econômica, a partir da construção de companhias privadas, mas, a partir do século XIX, justamente com a Revolução Francesa, né, e com a luta anticlerical, da separação da igreja para com o Estado, haverá um esforço muito grande de construir cientificamente um discurso de superioridade racial. E essa construção feita por filósofos, economistas e pensadores liberais europeus do século XIX, e também norte-americanos e brasileiros, né? Lembra que o próprio José de Alencar, o romancista, né, que escreveu uma grande obra grandes obras, né, sobre superioridade racial, como Cartas para Erasmo. Esses filósofos vão ser responsáveis por uma construção científica, filosófica, que vai hierarquizar todas as pessoas, todos os povos e todas as etnias do planeta, né? Sendo que o topo da pirâmide é justamente os brancos, europeus, cristãos, etc, etc. E o grande ponto é que a desigualdade entre as raças no modo de produção capitalista, a partir do trabalho assalariado, tem os seus mistérios, né, as suas nuances. Não é uma mera reprodução do escravismo. É lógico que o escravismo impactou, mas é preciso lembrar que o Brasil, ele teve uma lei migratória racial com proibição de imigração africana. Ele promulgou um código criminal em 1890 com prisão para capoeiras, vadios, proibição de religiões de matriz africana. Ele construiu em determinados estados reformas agrárias raciais, com as terras devolutas a partir da Constituição Republicana de 1891, em que as terras não saíram da União e ficaram para os estados, né? Basta ver, por exemplo, a história do interior paulista, principalmente, né? Em que há toda uma política voltada para a constituição de colonos e imigrantes em substituição dos negros, porque a sociedade deveria se embranquecer, né? Que é isso que nós falávamos no início todo um projeto um projeto político de embranquecimento. Isso. Então, quando a gente analisa todos os dados, né? Então a gente vê, por exemplo, de 1887, famílias de imigrantes que recebiam bolsa, né? Como se fosse Bolsa Família, a partir do número de crianças. Então, Bolsa Família nem é uma invenção tão recente assim, né? Então, muitas famílias que viviam com crianças, saíam do Porto de Santos, já recebiam bolsas de acordo com o número de crianças,
a partir de uma lei aprovada por Rodrigues Alves em 1887, né? Ao mesmo tempo que a gente vai analisar a mortalidade entre os negros, ela é negativa no estado de São Paulo, pelo menos quando ainda tem dados, até 1935. Né? Então, morriam mais negros do que nasciam na República, em toda a República, todo o primeiro período da República, né? República Velha, ao mesmo tempo em que havia um esforço gigantesco, mais de 2 milhões de imigrantes brancos que entraram no estado de São Paulo até 1937. Né? Então, isso é uma política republicana, não é um simples rescaldo do escravismo. Muito legal a nossa conversa aqui, daria para ficar uma horas aqui discutindo, mas o tempo urge, como se diz, né, meu querido? Sim. Então, vamos encerrando aqui, agradeço muito a sua presença, a sua vinda aqui, né, para discutir aí a sua obra, para discutir as suas pesquisas, né, e com certeza a gente vai estar outras vezes aqui discutindo outras obras, porque eu tenho certeza que deve ter muita coisa aí no prelo, como se diz, né? Eu que agradeço, Lázaro, pelo convite. E é sempre um prazer, assim, estar no seu programa, porque é um momento que a gente consegue debater, você é historiador, né? A gente consegue debater coisas, assim, que eu considero muito importantes. E acaba tudo sendo história, isso, né? No fim ao cabo, tudo é história. É, isso aí. Inclusive o presente. É, o presente faz parte da história. Tô defendendo essa teoria aí, viu? Vamos encerrando aqui, então, mais um Conexões Ribeirão, né? Nos acompanhe aí pelas redes sociais, Facebook, YouTube, né? Enfim, lá no nosso blog, vai lá, né? www.professorlages.com.br. Você vai encontrar essa entrevista que nós fizemos aqui com Leonardo Sacramento e outras que nós fizemos anteriormente também, né? Nos acompanhem pelo podcast, enfim, né? Estamos aí presentes nas redes sociais, sempre trazendo um bom conteúdo para aqueles que nos acompanham aqui no Conexões Ribeirão. Até a próxima!